Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Gentilmente e cordialmente, solicito à igreja toda a reverência nesse momento, para que haja excelência na ministração da palavra, a qual é digna de toda a nossa aceitação. E aqui nos reunimos para ouvirmos a palavra viva, a palavra poderosa, a palavra eficaz. E eu creio que Deus há de falar com o seu povo. Tem povo de Deus aqui? Amém. Então se preparem que Deus há de falar contigo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4. Somente esses versículos. Assim está escrito, palavra de vida, palavra de bênção, palavra de salvação. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas da carne e do coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Pai querido, graças te damos por esta palavra. Louvamos e bendizemos ao teu santo e maravilhoso nome. E nos colocamos à disposição do teu Santo Espírito para sermos instrumento de bênção nessa hora, nesse lugar, perante todo o teu povo que aqui se encontra. Seja engrandecido o teu nome, porque o que importa é que o Senhor cresça e que o homem desapareça. Essa é a minha mais sincera oração. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podeis se assentar. Meus amados, a Bíblia está repleta de metáforas, cuja analogias nos perpassam lições extraordinárias. Entre elas, nós nos deparamos com alguns títulos apresentados à Igreja de Cristo. A igreja é conhecida como sal da terra, ela é conhecida como luz do mundo, como tesouro particular, como rebanho do pastoreio, ela é conhecida como raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Enfim, são inúmeros privilégios, inúmeros prestígios. Mas além do prestígio e do privilégio, existe sim uma grande responsabilidade. Se Deus te fez luz do mundo, é para você brilhar. Se Deus te fez sal dessa terra, é para você temperar. Se Deus te fez boa fragrância, bom perfume, é para que você permita que o odor da glória de Cristo venha exalar sobre a sua vida e sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Entre tantas essas analogias citadas, há uma que eu gostaria hoje de compartilhar com a igreja, onde o apóstolo Paulo enfaticamente escreve aos irmãos de Coríntios: vós sois a carta de Cristo. Olhe para essa pessoa linda e maravilhosa que está ao seu lado, né, e diga isso a ela: tu és a carta de Cristo. Amém? Alguém pode perguntar quantas cartas existem no Novo Concerto, na Nova Aliança, no Novo Testamento? Alguém imediatamente pode responder 27. Eu diria não somente 27, mas milhares e milhares de cartas ao redor do mundo, porque você é a carta de Cristo, escrita com letras de sangue, não em tábuas de madeira ou de pedra, mas no coração. Que coisa tão tremenda, que privilégio tão grandioso. No entanto, existe sim uma grande responsabilidade, porque a grande questão é o que o apóstolo Paulo deseja transmitir, não só para os coríntios naquela época, mas para nós em nossos dias, nos tempos odiernos.
A grande verdade, há uma máxima dita, cujo autor da célebre frase, eu não me recordo no momento, mas ele dizia o seguinte, que a vida do cristão é a única Bíblia que o mundo é capaz de ler. Repito, a vida do cristão é a única Bíblia que o mundo é capaz de ler. O mundo não tem interesse de abrir, quando eu digo mundo, é as pessoas que não professam a fé cristã. Não tem interesse de procurar a Bíblia, se debruçar sobre a Bíblia, mas ela lê a nossa vida, ela estuda a nossa história. E como diz muito a minha esposa, a missionária Vanessa, o mundo não conhece a Deus, o mundo não vê a Deus, o mundo não ouve a Deus. Tudo que o mundo sabe acerca de nós, ou melhor, de Deus, é através do nosso testemunho. E ela diz isso baseado no texto de Mateus 5,16. Brilha a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem ao Pai Celestial. Eu imagino que na altura do campeonato você já tem noção da responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. Jesus disse, vós sois minhas testemunhas. Jesus não disse, vós serão, vós sereis, somos. Você já é uma testemunha. Eu não sei se você é uma testemunha boa ou uma testemunha má, mas você já é uma testemunha de Cristo. Hoje pela manhã, no curso de membresia ministrado na sala de aula, aqui é o anexo da igreja, nós informávamos sobre isso. Tudo que um cristão faz de errado torna-se manchete, capa de revista e tema principal do jornal. Você já percebeu? Coisa mais difícil é citar, um espírita fez isso e isso, um católico fez isso e isso, um budista, muçulmano, hinduísta fez isso, mas quando é um erro de um evangélico, o que é que a pessoa faz? É evangélico, tal, furta, rouba, agride, mata, destrói, sai na capa de revista. Perceba o peso da responsabilidade que nós temos de ser testemunhas de Cristo. É um privilégio sermos atalaia do reino, é um privilégio ser embaixadores dos céus, sim, mas não se restringe somente à esfera de privilégio, transcende. Há uma grande responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Quando o cristão causa qualquer tipo de erro, torna-se uma repercussão geral. Não importa o que ele seja, nem que cargo ele exerça. Vai lá, está escrito, evangélico, fulano tal, fez isso, isso, isso. E as pessoas começam a cobrar mais de nós a partir da medida que nós vamos crescendo no conhecimento, crescendo na comunhão, crescendo na experiência com Deus. Você já percebeu que é muito comum as pessoas dizerem, fulano fez isso, e é porque é um crente batizado, viu? Um crente batizado, né? Você vê a exigência que há sobre nós. De fato, isso é completamente natural, irmãos. Eu não estou julgando aqueles que nos observam dessa forma, não. Porque realmente há uma nuvem de testemunhas, visível e invisível, terrena e celestial. Há uma nuvem de testemunha nos observando durante o dia e durante a noite. E nós precisamos ter total prudência para expressarmos o verdadeiro Cristo através da nossa vida, através de nossas palavras, nossas atitudes, nossos comportamentos. A minha oração é que Cristo seja glorificado na sua história, é que Cristo seja glorificado na sua vida e que você tenha essa plena consciência, você é uma carta de Cristo. Uma carta de Cristo. Carta é um meio de correspondência. É um veículo de comunicação usado bastante na antiguidade, que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha o recurso da tecnologia, da internet à disposição da humanidade, da sociedade daquela época. Então, tudo que eles queriam falar, tudo que eles queriam saber, fosse alguma informação, advertência, repreensão, conforto, conselho, era através de carta. Eu tenho uma caixinha, eu e Vanessa, de tantas cartas que eu fazia para ela, ela fazia para mim, que ela tem mais do que eu, mulheres sempre são mais caprichosas, mas está essas cartas que a gente se comunicava bastante por meio dessas cartas, então um meio de comunicação. E Paulo se comunicava com as igrejas através
das cartas, das epístolas, e ele chega a determinado consenso que a maior carta que há, que a carta mais importante que existe, é a carta da sua vida. Porque você é a carta de Cristo. E não pode haver incoerência entre o que você vive, entre o que você fala. Porque se existir essa incoerência, o seu testemunho é completamente inválido. Sabe de uma coisa, meu querido? Satanás, ele não está interessado em tirar teu dom, em tirar o teu talento, em tirar a tua aptidão. Ele não está preocupado, até mesmo porque ele entende que está escrito em Romanos que os dons de Deus são irrevogáveis. O que Deus deu está dado, não há como tirar. O que ele está preocupado é tirar o teu testemunho. E a maior virtude de um cristão é o seu testemunho de vida. Porque quando ele perde o testemunho de vida, ele perde a autoridade. Ele perde a autoridade para falar acerca de Deus. Eu conheço inúmeros pregadores, cantores a nível nacional, que por algum momento em sua vida tiveram deslizes. Eles continuam cantando bem, eles continuam pregando bem, mas eles perderam o poder do testemunho. E o testemunho é o nosso bem mais valioso. Por isso, preze pela sua vida e pela garantia de andar com a cabeça erguida, tendo acesso para entrar e sair em qualquer lugar, mantendo uma postura irrepreensível. Eu tenho dito isso aqui, eu não procuro ser perfeito, não tenho, essa alucinação, mas uma coisa eu busco diante de Deus, ser irrepreensível, não deixar sombras de escândalo que venham censurar o meu testemunho. E vejo que isso é bem latente na vida de Paulo, que diz em 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo e levo à escravidão, para que se vier pregar a outros, o meu evangelho não seja censurado. Certa ocasião, eu comentava na faculdade, que nós temos de teologia, um curso, que vamos abrir agora as inscrições para esse novo ano de 2016, um curso de 3 anos e meio, uma aula somente por semana e um curso reconhecido pelo MEC para aqueles que têm o interesse de aprender e se aprofundar no conhecimento do Senhor. Eu dizia o seguinte: por que os anjos não pregam o evangelho? Pense comigo. Por que os anjos não pregam o evangelho? Venhamos e convenhamos, seria tudo muito mais simples e tudo muito mais prático. Os anjos, eles falam fluentemente, eloquentemente, não tem temor, não tem nervosismo, a boca não seca, as pernas não se estremecem, o coração não começa a palpitar, né? Não começa a transpirar, como eu estou transpirando aqui, né? Não há tensão, não há apreensão. Eles têm o poder de se teletransportar, de repente está aqui, de repente está em Madagascar, está no Japão, e está em qualquer outro lugar. Eles conhecem a história, são cultos, são completamente informados, viveram a história, têm o aspecto reluzente, são seres angelicais, celestiais. Seria tão mais simples, além de serem poliglotas, falarem todos os idiomas, dialetos, inclusive os perdidos e desconhecidos. Seria tão mais simples os anjos pregar o evangelho. Mas sabe por que os anjos não pregam o evangelho? Porque eles não têm o que eu e você temos: o poder do testemunho. Um anjo jamais poderia chegar ao lado de um alcoólatra e dizer: eu vivia no submundo do álcool, mas um dia Jesus me libertou. Jamais poderá dizer a um homem que vive no adultério, na prostituição, na promiscuidade: eu vivia na devassidão do pecado, mas um dia eu tive um encontro com Jesus e Ele me libertou. Jamais pode dizer para um mentiroso, um corrupto, um desonesto: olha, eu vivia no meio dessa corrupção, mas um dia eu tive um encontro com Cristo Jesus e Ele me libertou, tenho uma nova vida, tenho uma nova história, sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Cristo vive em mim e eu vivo para Ele. Os anjos não têm o que você tem, meu irmão, o poder do testemunho. De repente um anjo chega fluentemente, eloquentemente, reluzentemente, causando todo aquele impacto, mas alguém pode dizer: você não sabe o que eu passo, você nunca viveu o que eu vivi, então para você é simples demais. A grande questão
é que Deus disse não aos anjos dos céus quando eles rogaram fazer a missão do Evangelho. Você sabia disso? Que os anjos se reuniram diante de Deus e clamaram: Deus, nos escolham para anunciar o Evangelho. Tamanho privilégio de anunciar o Evangelho. Deus disse não aos anjos dos céus, porque Ele confiava nos santos da terra. Ele escolheu você para ser carta escrita. Ele escolheu você para ser o bom perfume. Ele escolheu para você para ser luz do mundo. Ele escolheu você para ser sal da terra. Ele escolheu você para ser tesouro particular. Ele escolheu você para ser nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva. Ele escolheu você. Erga suas mãos e aplauda Ele. Ele escolheu você. Você é escolhido de Deus para fazer a diferença. Você consegue imaginar o privilégio? Carta escrita. Ou melhor, carta de Cristo. Que privilégio. Agora saiba que por onde você passar, que seja esse o testemunho, como as pessoas diziam de Elias o Tesbita. Tesbita era uma região muito simples, um vilarejo em Israel, que ninguém tinha informação. Mas quando Elias passava, dizia o seguinte: ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. E é esse testemunho que busco. E é esse testemunho como cristão que nós devemos procurar, para que as pessoas, ao nos verem andando nas ruas, seja lá aonde for, possam olhar para mim, para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai uma criança de Deus, ali vai um ancião de Deus. Que nós venhamos ser identificados e reconhecidos pela presença de Cristo real, patente em nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Você é a carta de Cristo, meu irmão. Que privilégio. Mas não se esqueça, que responsabilidade. E quando eu olho para esse texto, algumas lições eu gostaria de extrair para compartilhar com você. Havia uma discussão entre recomendações, e as recomendações eram por carta. E Paulo, ele simplesmente se isenta dessa burocracia, desse protocolo. E ele diz: não, vocês são carta de Cristo. Não precisa de nenhum documento, não precisa de nenhuma autenticação, nenhuma autorização. Vocês são a carta de Cristo. E ele começa a dizer: vós sois a carta de Cristo em nossos corações. E aqui eu gostaria de extrair algumas lições. Quando ele diz conhecida, carta de Cristo em nossos corações, conhecida. Primeira coisa que eu aprendo sobre você, sobre mim, sobre nós, como carta de Cristo: sermos conhecidos. Eu gostaria de resumir isso a uma simples palavra: acessível. Sermos uma carta acessível. Não é como livros vetados, como os protocolos dos sábios de Sião, que a Igreja Católica vetou esse livro durante muitos anos. Não é um livro fechado, acorrentado como a Bíblia na Idade Medieval foi, né, por alguns sacerdotes, pelo poder da igreja daquela época. Carta conhecida. O que Deus deseja é que você seja conhecido, mas para que você seja conhecido, você tem que se tornar acessível. E quando você olha para Cristo, você não encontra um líder mais acessível na história da humanidade. Pense comigo o quanto Cristo era acessível às crianças. As crianças encontraram um lugar no ministério de Cristo Jesus. E em todos os lugares as crianças são excluídas. Mas Jesus disse: vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Não impeçais, porque Ele era até acessível às crianças. E tem a sensibilidade de olhar para uma criança e dizer: do mais profundo peito de uma criança surge o mais belo louvor. Acessível a todos, ricos, pobres, leigos, cultos, homens, mulheres, judeus, gentios, livres, escravos, acessíveis ao ponto de se comunicar com aqueles que eram incomunicáveis, ao ponto de tocar naqueles que eram intocáveis. Como igreja de Cristo, como carta de Cristo, nós precisamos nos tornar acessíveis. E triste, irmãos, é quando a gente se depara com alguns cristãos que fazem questão de serem o cristão 007, né? Agente secreto de Jeová.
Tem um testemunho, não é testemunho, um testemunho que eu ouvi de um soldado que foi enganjado, passou uns 5 ou 6 anos enganjado, depois ele saiu do quartel e pediu a oportunidade ao pastor, né, para contar o seu testemunho, não é testemunho. E ele disse, olha, eu queria agradecer a Deus que eu passei 5 a 6 anos no quartel, e durante esse período nunca ninguém descobriu que eu era cristão. Aí eu disse, é o agente secreto de Jeová, é o 007. Se há uma satisfação que o cristão tem, é justamente de expor, não estou falando de exibicionismo, mas de apresentar as suas credenciais com satisfação. Eu sou filho de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Como dizia Charles Spurgeon, o cristão que não tem o instinto de convencer aos outros a ser cristão, nunca se converteu. É um instinto natural. Eu me lembro quando eu me converti, eu queria ganhar o mundo para Cristo Jesus. Eu tinha esse anseio de ganhar o mundo, e eu não estou exagerando não, era o mundo, era todo lugar. E de repente teve gente que parou de dizer assim, olha, isso é o novo nascimento, a experiência do novo nascimento, o primeiro amor. Né? E eu queria falar de Jesus em todo momento. Com 3 meses de convertido, eu estava pregando aqui no Colégio Carlina, por meio de uma transmissão de som, onde tinha uma caixinha de som em cada sala. Estava parado, eu pedi o horário do intervalo e começava a falar de Jesus, eu tinha que externizar. A Bíblia diz que a boca fala do coração está cheio. Se meu coração está cheio de amor, eu não posso conter somente para mim. Se meu coração está cheio de graça, eu não posso guardar só para mim, eu tenho que transferir. Amém, irmãos? Nós precisamos, como cristãos, sermos acessíveis, sermos carta conhecida. Eu pergunto, qual a leitura que o teu patrão faz de ti? Qual a leitura que o teu professor faz de ti? Qual a leitura dos teus pais fazem de ti? Qual é a leitura que o teu cônjuge faz de ti? Qual a leitura que os teus amigos fazem de ti? Será que eles conseguem ler você e encontrar Cristo em toda a sua vida, da primeira capa até a última capa, em cada capítulo, em cada página? Seja uma carta conhecida. E meu irmão, para sermos cristãos, nós temos que carregar a cruz. E carregar a cruz é negar o seu próprio eu. Eu vi uma história há um tempo, que um pastor estava atrasado, e se encontrou muito apreensivo, atrasado a levar o seu filho para a escola. E ele ficou muito temperamental, ficou muito, inquieto, né, estarrecido por conta desse horário, e saiu ultrapassando o semáforo, infringindo a lei, chegou na maior velocidade, de repente uma viatura acompanha, ele deixa o menino na escola e uma viatura vai acompanhando. Né, e a viatura aborda aquele pastor e pergunta, olha, você está em alta velocidade, você infringiu o semáforo, o que é que está acontecendo? Aí o pastor, não, é porque eu estou atrasado, cheio de problema, eu vim deixar meu filho aqui, e começou de uma forma bem alterada, né, incisiva, a se explicar. O policial, notificando ele, disse, eu lhe entendo, senhor, se preocupe não, porque quando eu não era cristão, eu agia da mesma forma. O pastor baixou a cabeça e disse, eu sou pastor. Gente, nós somos carta conhecida. Nós temos que ter essa cautela, essa prudência, porque o mundo está nos observando em todo tempo, em todo lugar. O texto continua dizendo, carta conhecida e carta lida. Olha só, além de ser conhecida no sentido de acessível, lida, sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus quer que você seja carta aberta. Amém? Carta aberta. Você é uma carta acessível, todo mundo pode obter, todo mundo pode entrar em contato com você. Mais do que isso, é uma carta aberta. E é isso que eu admiro no cristianismo, sabe? Não existe ocultismo aqui. Não existe mistérios. O único mistério que há é o mistério da graça, que a Bíblia diz que já foi revelado em Cristo Jesus.
o mistério que estava oculto entre os séculos foi revelado a nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Somos abertos, completamente transparentes. Talvez muitos aqui não sabem, mas quando esse púlpito aqui, eu fiz questão de desenhar e escolhi esse púlpito aqui. E ele veio no dia 3 de janeiro, dia do meu aniversário. E esse púlpito atrasou tanto, gente. Quando ele chegou no dia 3 de janeiro, eu não lembro exatamente o ano, mas foi precisamente em 2008 para 2010. Quando ele vem, no dia do meu aniversário, eu entendi como presente de Deus. Ele já estava atrasado um mês. E 3 características tem nesse púlpito aqui. Primeiro, o vidro transparente. A vida de um ministro, a vida de um cristão, tem que ser completamente transparente. O espelho. A nossa vida tem que ser um espelho, um exemplo, uma referência a ser seguida. E terceiro, o nome. Que nome é esse? Santidade ao Senhor era que os sumos sacerdotes carregavam no seu quipar, acima. Santidade ao Senhor, mostrando a exclusividade total a Deus. Assim tem que ser a vida de ministro. Uma vida completamente aberta, sem mistérios. Não há ocultismo no cristianismo. Tem muitas religiões que são cheias de ocultismo. Mas no cristianismo não há ocultismo. O evangelho, como dizia C.S. Lewis, é simples e puro. Basta crer e obedecer. É tão simples que torna-se até difícil de ser compreendido, por ser tão simples. Parece um paradoxo, não é? Mas é simples demais. E como cristão, como carta de Cristo, nós temos que ser uma carta aberta, sem segredos, sem mistérios, sem ocultismo. A maior carta que há é você, irmão. É seu testemunho. Por isso, escuta bem o que eu vou te dizer aqui. Paulo, ele fala, carta não escrita em tábuas, mas do que adianta ter a lei escrita nas tábuas, nos papiros, nos pergaminhos, nas pedras, nas páginas, e não ter essa palavra escrita no coração? Do que adianta? Eu nunca contei isso, mas recentemente eu informei, e eu vou citar novamente isso a nível de testemunho. Houve uma igreja que teve um problema aqui. Tenta entender a lição por trás da história. E eu fui convidado pela Convenção Batista Nacional no estado da Bahia para presidir essa reunião, para saber se o pastor ficava ou se o pastor não ficava. Foi uma reunião muito assintosa. Eu simplesmente estou à disposição do reino e fui. Ao chegar lá, eu pedi a Deus direção sobre o que fazer. Evidentemente, eu não vou tomar nenhuma atitude ou decisão sem um consentimento, sobretudo sem a direção divina. E Deus me deu uma atitude um pouco enfática demais, verdade. Mas eu fiz, sem temer, sem temor, sem receio, sem hesitação. Ao chegar lá, iniciei a sessão, olhei para todos os irmãos e disse, olha, se vocês não estiverem dispostos a viver o amor que está em Coríntios 13, que sem amor nada adianta o que eu fale, que eu faça, que eu tenha, que eu conheça, que eu distribua, o que eu entregue, tudo torna-se em vão. Então vamos fazer o seguinte, peguei a página de 1 Coríntios 13, rasguei, amassei e joguei no chão. Depois eu disse, vamos para Salmo 133, que fala sobre comunhão. Se vocês não estão dispostos a viver comunhão, vamos fazer o seguinte. Depois fui para uma outra página que falava de perdão. Se vocês não estão dispostos a viver sobre perdão, rasguei. Rasguei 5 páginas. Perdão, comunhão, amor e outros temas. E cheguei e disse, vocês estão escandalizados com o que eu fiz? Vocês estão escandalizados com o que eu fiz? Mais escandalizado estou eu com vocês quando deixa de viver essas verdades em suas vidas. Do que adianta ter essa letra escrita
escrita em papel, escrita em pedra, escrita em tábuas, se nós não temos ela escrita em nosso coração? Quão inválido torna-se o nosso testemunho. Em momento algum eu quis ser irreverente com a palavra de Deus. Pelo contrário, eu quis encarnar a palavra de Deus em nossas vidas. Porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Ela vai muito além de algo tangível, palpável, algo visível ou algo sensorial. Ela tem que ser uma realidade encarnada, vivenciada em cada dia das nossas vidas. Eu lembro de uma vez que o irmão Júnior estava pregando aqui, e ele falou o seguinte: há pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 23, e outras que deixam aberta a Bíblia no Salmo 91. E eu lembro do trocadilho que ele fez: Salmo 23 para atrair prosperidade, Salmo 91 para expulsar as perturbações. Adianta? Não é talismã, não é amuleto, aqui não é simplesmente um feitiço que as pessoas fazem, aqui é palavra viva, é palavra de Deus para mudar a nossa história, mas nós precisamos vivê-la. Nós precisamos vivê-la sem simpatia, sem superstições, sem misticismo. A palavra de Deus tem que ser viva em mim, por isso nós somos carta aberta. Evidentemente fui muito criticado, mas olha bem para mim, eu pareço alguém que tem um medo de crítica. Eu sei o que sou, e sei a quem sirvo. Vivo muito em paz com minha própria consciência. Mas essa é a lição que nós devemos aprender, irmãos. Que Paulo diz aqui: não carta escrita em tábuas, mas escrita no coração. Há quem diga: essa Bíblia fechada é um simples livro, mas essa Bíblia aberta pode mudar a sua história. Alto lá, venhamos e convenhamos. Do que adianta estar ela aberta ou fechada, se ela não for vivenciada, externada em nossas práticas, em nossas condutas, em nossos comportamentos? Os irmãos estão me entendendo? Posso ouvir um amém? Amém? Você pode estar com ela fechada ou aberta, se você não viver a palavra, ela não vai fazer nenhuma mudança, nenhuma transformação na sua vida. Amém, amados? Carta aberta. Carta aberta. Carta conhecida, carta aberta. E agora, último lugar, nos diz o texto: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida, aberta diante de todos os homens. Detalhe, diante de todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de coração. Eu quero chamar a atenção da igreja para isso. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Último lugar, terceiro e último lugar, que faz toda a diferença, é que além de ser uma carta conhecida, acessível, uma carta aberta para ser lida, a Bíblia diz que é uma carta feita pelo Espírito do Deus vivo. Logo, subentende, por inferência, que é uma carta viva. Eu reverencio esse livro mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Longe de mim qualquer sacrilégio, porque eu sei que essa palavra é vida, é uma palavra viva. Jesus disse: a minha palavra é espírito e a minha palavra é vida. Ela é poderosa para mudar vidas, história, restaurar relacionamentos. Eu olho para vocês e vejo o impacto dessa palavra causada em vossas vidas. Extraordinário o poder transformador do Evangelho, que simplesmente liberta, resgata, restaura. Essa carta é viva porque ela é escrita pelo Espírito do Deus vivo. Toda carta, irmãos, ela tem o remetente, destinatário, e ela tem a sua mensagem.
O remetente dessa carta é Deus. O destinatário é o mundo. E a sua mensagem é mensagem de vida. É uma mensagem de vida. Amém? Nós servimos a um Cristo vivo, que foi crucificado no madeiro, mas não está pendurado lá. Que foi sepultado no sepulcro, mas não está enclausurado lá. A rocha se removeu ao terceiro dia, e vivo está para todo sempre. Os homens pensaram que ao crucificá-lo e ao sepultá-lo, acabariam a história. Só que esqueceram de um detalhe. A cruz era pequena demais para detê-lo. O túmulo era pequeno demais para detê-lo. E ao terceiro dia ele ressurgiu dentro do mundo dos mortos. E vivo está para todo sempre. É nesse Cristo vivo que nós cremos. É por isso que você olha ao seu redor e você não vê nenhuma representação da sua imagem. Você não vê esculturas nesse lugar. Nós não veneramos a imagem. Nós não nos curvamos diante de postes ídolos, porque nenhum retrato retrata a sua glória e a sua majestade. É por isso que está escrito: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Espírito porque eu não vejo, é completamente surreal, mas em verdade porque eu creio no que está escrito, e o seu Espírito se manifesta entre nós. Aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Ele não está na frente, ele não está atrás, ele não está do lado, ele está em nosso meio como centro da nossa adoração, para ser adorado por todos nós. É um Cristo vivo. É um Cristo vivo. É esse Cristo que nós cremos, é esse Cristo que nós propagamos. É um Cristo vivo que nos garante: estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele estará conosco no monte, no vale, no deserto, no manancial, no jardim, seja lá onde for. Ele está contigo, não importa o que você esteja passando. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Aleluia! Oh, glória! Ele está contigo. Não se escandaliza comigo não, irmão. Coisa pior no mundo eu já fiz. Lembrando do carnaval de meados da década de 90, eu me vestia de mulher no Bloco das Boas. Olha, Valdir já fez isso, Valdir? Já também, Valdir. Meu Deus do céu. No Bloco das Boas, Valdir. Ah, tem foto, Débora? Eita. Depois, Débora, só e você me mostra, tá? Eu tinha um cabelo melhor, um cabelo maior. Inventaram de fazer uma xuxinha em mim lá. Botaram um negócio do lado, um negócio do outro. Uma coisa ridícula. Ridícula. Mas eu tinha alegria de me expor para o bel prazer da carne. Pulava, dançava. Nos palcos dançava, nos bastidores, me drogava e me prostituía. Mas não tinha vergonha do que fazia. Agora eu pergunto, conhecendo a verdade, que me libertou, que me deu uma nova vida, me deu uma história, sinceramente, eu não consigo me conter. O meu desejo é bradar aos quatro cantos da terra: Cristo vive, e Ele vive em mim. Ele vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo para a glória de Deus, que por mim morreu, mas que por mim ressuscitou. É esse Cristo vivo. Seja uma carta de Cristo,
conhecida, aberta e uma carta viva, que as pessoas ao olharem para você encontrem paz, ao olharem para você encontrem fé, ao olharem para você encontrem esperança, ao olhar para vocês consiga identificar o marco que mudou a sua história, quem era Valdir antes de Cristo e agora depois de Cristo, quem era Rodolfo antes de Cristo e agora depois de Cristo, e perceba que já não é mais o mesmo, alguma coisa aconteceu, Cristo mudou o meu viver. Alguma coisa aconteceu. E as pessoas logo perceberão que não foi análise, não foi terapia, não foi medicamento, não foi um divã que mudou a tua história mesmo, não foi um livro de autoajuda que a gente não precisa de ajuda, de autoajuda a gente já tem ajuda que vem do alto, e essa é suficiente sobre as nossas vidas. Cristo vivo. Se você não for uma carta viva, eu venho te dizer uma verdade, você é apenas mais um religioso. Você é apenas mais um religioso, que não vive a essência do Evangelho. E é interessante que Jesus um dia sentou com um homem que era doutor da lei. E sabe o que é que Jesus disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ele conhecia tudo sobre Deus, mas ele não tinha vida, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, experiência com Deus. Sabe algo que é muito criticado em nossos dias? É a experiência. Nenhuma experiência anula a verdade. E as nossas experiências não é para acrescentar, mas confirmar o que está escrito. Mas eu sou um homem que vivo de experiência e busco as experiências com todo o equilíbrio. E se você for ver a vida do magistrado, do juiz de direito, Isaías, profeta messiânico, ele vai dizer nos primeiros capítulos, capítulo 1 ao capítulo 6, ai dessa terra, ai desse povo, ai dos gentios, ai dessa nação. Mas no capítulo 6, quando ele tem a experiência com Cristo, com Deus vivo, sabe o que é que ele vai dizer? Ele cai de joelho no templo, na casa do Senhor, e ele vai dizer, sabe o que? Ai de mim. Ele para de olhar para o que está ao seu redor e começa a olhar para si mesmo. É a transformação do poder divino em nossas vidas. Ai de mim. E o que é que ele vê no ano no ano da morte do rei Uzias, um rei, um monarca muito importante e influente, faleceu. Ele está frustrado, decepcionado, a nação está em crise, o mundo está em crise, o povo está completamente desesperado, cheios de expectativa do que vai ser no amanhã. A nação está de luto, mas ele sabe ir ao lugar certo. Ele foi para a casa de Deus, e ao entrar na casa de Deus, ele comenta que os pilares se estremeceram, que as abas das vestes reais tomou conta daquele lugar, e ele disse, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a partir dessa experiência, a sua vida foi transformada. Ele viu a Deus, e agora conhecia não somente de ouvir falar, mas de ver e de conviver com Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o motivo da tua frustração e tua decepção, mas de uma coisa eu te digo, você veio ao lugar certo, você está na casa do Senhor, e nesse lugar Deus revela a sua glória, Deus revela o seu poder, Deus revela a sua majestade. Sabe o que foi que Deus disse para Isaías? O rei morreu, mas não se esqueça de uma coisa, meu filho, o rei dos reis ainda está vivo no controle de tudo. No controle de tudo. Os querubins que ali apareceram, com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os seus pés com total reverência, 2 a sua face, porque não era digno de olhar para a majestade daquele que vive e reina. E um dizia para o outro, não olhava para ele e dizia, ele é santo. Santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra mais comentada hoje em dia é a crise econômica, moral, financeira, política, espiritual. Mas nós não estamos na crise, nós estamos em Cristo, porque vivemos sobre uma certeza: os céus não entram em crise. Enquanto Deus for Deus e para sempre será,
nós sempre vamos acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Olha para o teu irmão mais uma vez e diz: tu és carta escrita, agora seja conhecida, seja aberta, seja viva, para que todos possam ler. Amém, irmãos? Vamos nos tornar conhecidos. Jesus disse o seguinte, aquilo que vocês ouviram ao pé do ouvido, anunciai entre os telhados, ide por todo o mundo, pregai a toda criatura, até os confins da terra. Eu espero que você saia desse lugar com essa convicção de ser carta de Cristo, conhecida, aberta e viva. Hoje pela manhã, no curso de membresia, o evangelista Rodolfo contou uma história muito interessante. Escuta bem essa história que aqui eu concluo. Ele disse o seguinte, que um homem sempre chamava seu vizinho: vamos hoje para a igreja? E o vizinho: hoje não, porque eu estou lendo um livro. E ele, constantemente, insistentemente, como todo bom cristão: olha, e hoje? Vamos hoje para a igreja? Ah, hoje não, porque eu ainda estou lendo um livro. O tempo vai passando, convites e convites, a mesma resposta. Até que um dia ele diz: olha, e hoje? Vamos para a igreja? Hoje eu vou, passa aqui que eu vou contigo. Foram para a igreja. O homem ficou completamente maravilhado. Essa foi a primeira experiência que eu tive quando pisei numa igreja. Minha mãe está aqui, é testemunha. Foi com 8 anos, né? 8 anos. Aí eu disse: mãe, lá é maravilhoso, as pessoas nem gritam lá. Eu disse isso à minha mãe, a evangelizadora ainda estava na transição da renovação. Essas pessoas nem gritam lá, é tudo bem calmo, bem tranquilo, mãe. Aquela receio com igrejas bem ultras pentecostais, né? E aí eu tive essa experiência, né? E graças a Deus minha mãe veio e depois eu me afastei dos 12 aos 18, mas estou aqui e para sempre estarei em nome de Jesus. Essa experiência, então, o homem simplesmente ficou maravilhado. Olha, eu fiquei maravilhado, assim como o Joaquim. Cadê seu Joaquim? Está aqui hoje? Pai da nossa irmã Kelly. Olha lá seu Joaquim. É difícil o Joaquim não vir ao culto. Por insistência da nossa irmã Anne: vamos Joaquim para o culto. Ele entra no culto, a primeira vez que ele pisa, ele... Que aroma tão agradável, que fragrância tão gostosa. Ô Anne, onde é o jardim dessa igreja? Ele disse: não, seu Joaquim, a igreja não tem jardim, não. Depois acabou o culto, ele foi procurar para ver se tinha algum arranjo, pelo menos, né? Algum ramalhete de flores, mas não tinha nada. Era a presença de Deus manifesta nesse lugar. E ele está aqui para a glória de Deus, apesar de todas as dificuldades, permanecendo firme. Assim como todo mundo fica maravilhado. Eu convido amigos para vir para a igreja, sabe o que é que eles dizem? Olha, eu não vou, porque eu sei que quando eu for, eu ficarei para sempre. Você já ouviu alguém dizer isso aqui contigo? Tenho amigos que dizem isso, né? Eu sei que quando eu vou, eu respeito o tempo dele e continuo orando. E esse homem ficou maravilhado. E ao acabar o culto, ele disse: eu nunca pensei que fosse tão bom. Como é diferente, como é agradável, como a gente se sente perto de Deus. Olha, eu quero vir mais vezes. Aí o outro ficou curioso: mas eu insisti tanto para que você viesse. Você recusou, relutou várias vezes. Por que você fez isso? Ah, é porque eu estava lendo um livro. E que livro era esse que você insistentemente tanto lia? Eu estava lendo a sua vida, a sua história, suas atitudes, seus comportamentos. Eu li o livro da sua vida. E por isso é que eu aceitei o seu convite. Sabe de uma verdade, irmãos? Muitos estão aí afora, fazendo a mesma coisa, lendo a forma que você trata sua esposa, que você trata seus filhos,
que você é como funcionário, como patrão, como professor, como aluno, como cidadão. Estão lendo. E se eles verem Cristo em vocês, eles vão querer esse mesmo Cristo para eles. Seja uma carta escrita. Não dê o testemunho daquele diácono que um dia ao pregar na igreja, seu filho fica eufórico. Mamãe, é papai pregando? É, meu filho. Ô, mamãe, vamos mudar para vir para a igreja. Por quê, filho? Não, eu quero morar na igreja, mamãe, eu quero morar na igreja. Mas por que, meu filho? Que história é essa? Mamãe, papai aqui é bom demais. Papai é agradável, é carinhoso, é cordial, é gentil. Sabe de uma coisa, mamãe, eu não quero voltar para casa. Eu quero viver para sempre na igreja. Ser carta de Cristo aqui é muito fácil. Luz no luzeiro, que diferença faz? Quero ver você ser luz nas trevas. Como uma vez uma irmã policial me procurou e disse: pastor, o ambiente é hostil, estou tendo dificuldades, olhe para mim para que Deus me tire daquele lugar. E eu disse: não, Deus te colocou lá porque tem um propósito, você é luz, brilhe a glória de Cristo em sua vida, para que as pessoas sejam transformadas a partir do seu testemunho. Quer saber de uma coisa? Escuta só. Quem aqui se converteu porque assistiu um programa de rádio? Levantou a mão e disse: eu quero Jesus. Alguém? Seja sincero. Uma pessoa. Ok. Quem aqui assistindo um programa de televisão, levantou a mão e disse: a partir de hoje eu quero Jesus? Quem? Ninguém? Programa de televisão? Quem aqui assistiu à internet, vídeos da internet? Eita, a partir de hoje eu quero Jesus. Alguém? Carro de som. Recebeu um panfletozinho, um folheto. Entregou a vida a Jesus. Alguém? Ninguém? Quem aqui se converteu porque um amigo, um conhecido, um vizinho, seja lá o que for, decidiu investir na sua vida? Decidiu investir tempo, atenção, andar com você, caminhar com você. E um dia ele convidou para a igreja. Quem? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. O testemunho ainda é o nosso maior evangelismo. Se coloque em pé e aplauda ao Senhor por esse dia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não importa quão bonito você pregue, não importa quão esplêndido você cante, você pode tocar maravilhosamente bem. Nada disso tem valor ou importância se você não tiver um verdadeiro testemunho que chegue a impactar as pessoas que estão ao teu redor. Até mesmo porque tocar é fácil, difícil é ser tocado. Muito obrigado, querido. Isso foi uma revelação, viu? Parabéns, você está muito bem. Só pode tocar quem já foi tocado. Né? Eu tenho... Cadê os levitas? Por gentileza, levitas. Eu tenho dito até brincando, eu toco qualquer instrumento, viu, pastor Wagner? Eu me habilitei, toco qualquer instrumento. Só chegar lá e tocar. Mas tem um instrumento que eu gosto de tocar, que é o baixo. Eu toco tão baixo que ninguém escuta, viu, Adejailton? Posso lhe fazer companhia. Sou um camarada completamente consciente que Deus me deu o dom do canto. Quando todo mundo está cantando, Deus diz: meu filho, fica no canto. E eu fico ali naquele quietinho. Mas cheguei a uma simples conclusão na minha vida. Bom, se eu não toco nenhum instrumento, que eu seja um instrumento em que Deus possa tocar. Isso é o mais importante. Que você seja um instrumento que Deus possa tocar. E que possa sair de cada dedilhado do Senhor um lindo som, uma bela harmonia. Para que as pessoas possam ver Cristo em tua vida, Cristo em tua história. Curve sua cabeça nesse momento e adore ao Senhor. Curve sua cabeça nesse momento.
e ore comigo. Senhor Deus, nos ajude a sermos cartas de Cristo nessa terra, cartas conhecidas, cartas abertas, cartas vivas, que venhamos viver verdadeiramente o testemunho cristão que causa impacto em cada coração. Sabemos que somos luz do mundo, sabemos que somos sal dessa terra, somos povo teu. Ajuda-nos, Senhor, a ministrarmos a tua graça, a profetizarmos as tuas bênçãos e maravilhas nessa terra. Usa-nos, Senhor, como vaso escolhido, como instrumento de bênção, como canal do teu poder, para fazer a diferença, não simplesmente passar pela história, mas mudar a história em que vivemos. Essa é a nossa oração. Nos faz cartas de Cristo, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.